Em relação aos seus 3 anos de mandato, o senhor pegou o primeiro mandato, quando o senhor assume, é logo na virada de Campeonato Brasileiro, vem um rebaixamento, uma torcida machucada, muitas questões fora das 4 linhas, que justiça, eleição. Como é que foram os seus primeiros anos aqui, os 2 primeiros anos em especial, porque foram 2 anos dentro da Série B? Ô, Fábio, eu peguei aqui vamos chamar de tempestade perfeita. O que é isso? Eu assumi, o clube tinha acabado de cair para a segunda divisão, o endividamento tinha acabado de subir de 600 e tantos milhões para 850 milhões, 830 milhões. A receita tinha acabado de cair de 240 para 150 milhões, 140 milhões. Eu não tinha... Eu tinha 10 dias ou 15 dias para montar um time para disputar a segunda divisão, que é um campeonato completamente diferente da primeira divisão. A maioria, eu tinha que fazer acordo com a maioria dos jogadores para dispensar eles por conta de uma folha muito menor que eu ia ter. Então, esse processo foi muito difícil. Além do mais, a gente pegou o clube com vários meses de salário atrasado. Alguns jogadores até que a gente tentou, eles rejeitaram por saberem que o Vasco estava vivendo um momento difícil, não conseguia pagar os salários em dia, então a motivação de um jogador vir para o Vasco naquela época era diferente. E aos poucos a gente foi arrumando a casa. A gente conseguiu montar uma estrutura nova no departamento de futebol. A contratação do Pássaro foi importante para mim. Ele me ajudou muito nesse primeiro ano. Ele organizou o departamento de futebol, ajudou muito. E também a gente, olhando para a área administrativa, a gente começou a fazer também uma reformulação muito grande. A gente teve que, logo no início, dispensar cerca de 200 funcionários, que não é nada agradável. A gente sofreu muito com isso, algumas ameaças, etc. E renegociamos contratos com fornecedores. Então, tudo ia acontecendo e, ao mesmo tempo, também acontecia uma pressão vindo de fora, política muito grande. O candidato perdedor fazendo narrativas, criando narrativas falsas aí, dizendo que tinha ganho a eleição, que ia voltar, que não sei o quê, e eu tendo que ir fazendo diversas reuniões com investidores. Isso atrapalhava na reunião, presidente? Isso atrapalhava aí muito, porque quando a gente saía do tema das projeções, etc., vinha essa conversa, pô, mas o outro candidato está dizendo que vai ser o presidente, que vai ganhar no STF o mandato, porque a eleição dele, que é a eleição legítima, a minha eleição foi uma eleição que não é legítima, foi ganha no tapetão, não sei. Então, a gente pegou tudo que podia pegar de ruim, vamos dizer, a gente pegou no início do mandato. O Vasco perdeu negócios nessa situação? Certamente que perdeu. Perdeu investidores, pessoas que poderiam, acreditando que a gestão era aquela, poderiam se aproximar e poderiam me ajudar na captação de recursos. Mas também teve o problema da pandemia também junto, que também prejudicou. O balanço ficou pior, prejudicou. Então, foi uma tempestade perfeita. O primeiro ano foi muito difícil. E no final do campeonato, no último terço do ano do campeonato, a gente estava numa recuperação, até que veio aquele jogo com o Guarani, que o Cano me perde o pênalti. Por ironia do destino, hoje o Cano e o Fernando Diniz estão consagrados aí no futebol, com todo o mérito, né? O Cano voltou a jogar barbaridade, o Fernando é um treinador espetacular, torço muito por ele. Então, o primeiro ano foi um ano muito difícil, tive que suportar muita coisa ruim, assim, por falta de recursos, por falta de compreensão, por calúnias, fui muito caluniado pelos adversários,
por pessoas que não me conhecem, que nunca me viram, nunca conversaram comigo, que não se deram o trabalho de analisar a minha história. Tem uma história aqui dentro do Vasco, de 47 anos que eu sou sócio do Vasco, ex-dirigente, fui campeão brasileiro, fui bicampeão carioca, tricampeão da Ramon de Carranza, chefiando delegação, participei da vinda do Bebeto para o Vasco. Então, é um mundo diferente hoje, né? Com as mídias, qualquer um bota uma bandeira do Vasco atrás e sai falando. Então, eu sofri muito isso, essas calúnias, essa Mas o senhor assiste ou chega para o senhor? Como é que é? O senhor é das mídias ou não? Eu assisto muito pouco, mas chegam para mim. Quando acontece das pessoas passarem dos limites, me caluniarem ou falarem em verdades, as pessoas me mostram, né? E aí, às vezes, eu tomo ou não providência. Se eu fosse tomar providência com todo mundo que me insultou aí, pô, eu não faria outra coisa. Mas, enfim, a gente também entende que a posição que a gente ocupa é passível disso acontecer, né? O torcedor é muito apaixonado. Ele quer o resultado imediatamente. Para ele não ter essa conversa que está endividado, que o salário está atrasado. Não existe isso. Existe o time que está jogando, que tem que ganhar e tem que performar. Dentro das limitações do primeiro ano, a gente até que fez muita coisa, porque a gente termina um ano mais arrumado, entendendo melhor todo o processo. Então, foi um ano muito difícil e com muito aprendizado também, né? Agora, o senhor teve que contribuir para que esse primeiro ano fechasse igual ou com menos vermelho, vamos dizer assim, nos números, porque não tinha 777 no primeiro ano. Como é que o Vasco se sustentou, já que o orçamento era pequeno, estava na Série B, perdeu 100 milhões de receita? Ô, Fábio, você pode imaginar com aquele balanço, você ir no banco para tomar dinheiro, o banco não te empresta. Aquilo que você tomou emprestado, tomou, mas dinheiro novo não vem de banco. Dos agentes financeiros nos quais a gente se reuniu e conversou e projetamos o Vasco aí nos próximos 10 anos, a maioria deles, por não acreditar, e também pela situação política de momento que era muito adversa, por causa daquilo que a gente conversou, não, eu ganhei a eleição, eu vou assumir o Vasco. Então, isso prejudicou. Eu não tinha recursos disponíveis no mercado, nos bancos. Então, o que aconteceu? Efetivamente, eu tive que usar recursos meus para apagar determinados incêndios, coisas prementes, necessidades. O clube precisa viajar, o clube precisa pagar o salário do funcionário, o clube precisa pagar o salário do jogador, o clube precisa pagar alguma coisa que está vencendo aí, que é urgente. Então, realmente eu tive que utilizar recursos próprios para ajudar o clube, né? E foi isso que aconteceu, porque eu não tive recursos de outras fontes. Não, infelizmente não tive.